Vamos ler ali, para a glória de Deus. E era toda, olha só, o que está escrito ali bem claro. E era toda terra, de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles, o povo da terra, né, do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Acharam um vale. Vale o que é? A gente sabe, né? Que é um lugar de descida. E disseram uns aos outros, olha só: eia, façamos tijolos, queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume, o topo dela, olha aí, toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Escuta só. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Continue. E o Senhor disse Deus, está vendo? Eis que o povo é um só, e todos têm uma mesma língua. Olha só. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Eia, desçamos, agora entra Deus em ação, ó, e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Continua mais um pouquinho. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém, igreja? Você assenta em nome de Jesus? Dá tempo ainda? Eu vou ser muito breve nessa mensagem, querido. Eu vou deixar um louvor. Até peguei esse microfone aqui para dar uma ênfase maior. É o hino que Deus me deu, irmão. Eu gosto sempre de passar o que Deus dá para mim, sabe? Não adianta, é costume meu, um bom costume, né? De cantar o novo de Deus para vossas vidas. O nome do hino, igreja, o nome do hino é O Senhor é Bom. Entendeu? Foi o hino que Deus me deu para a glória de Deus. Eu quero passar para você entender que é uma verdade essa letra aqui. O Senhor é bom. Ó. O Senhor é bom, é o verdadeiro amigo. Ele me acompanha, sempre está comigo, e na caminhada Ele me ensina quando eu preciso, sempre se aproxima. Ele está comigo e acalma o mar. Está no meu barco para me guiar. Nada nesse mundo pode ser comparado ao grande amor do Mestre, que está
sempre ao meu lado. Olha aí, ó. O Senhor é bom, é tão maravilhoso, como Ele sou mais que vitorioso. O Senhor é bom, é tão soberano, em sua palavra jamais há engano. Meu Deus, Ele me alimenta com o maná do céu, que é sua palavra, tão pura e fiel. Ele é o dono do meu coração, só nele eu encontro a minha salvação. Olha a letra, irmão, a letra é linda, meu Deus. Aplauda o Rei da Glória. Eu gostei desse hino, viu? Eu comecei a cantar ele, eu falei, opa, vou fazer esse louvor. Deus dá, irmão, a letra é simplesinha, né? Mas é bem bonita assim, bem suave. Deus, ele faz assim, porque é dele. O pastor ali também, aquele lá já tem mais louvor que eu, viu? Lá do fundo, lá o pastor Luiz Arcanjo, que ele começou antes, por isso que ele tem mais hino que eu. Amém, meus amados, queridos? Deixa eu deixar aqui um fundo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia que relata, amados, que Deus, o intuito de Deus sempre foi isso. Eu quero que você medite muito nessa mensagem e preste atenção em nome de Jesus. O intuito do Senhor nunca foi trazer confusão em lugar nenhum, sempre comunhão. Deus trabalha com comunhão. Aquele que está lá fora, que não conhece a palavra, quando eu chego no lugar, eu gero para ele conflitos e guerras. Não é que eu leve a guerra, que eu queira guerra, é porque a paz que há em mim, e eles estão em guerra por não conhecerem a palavra. Então é notório que quando alguém crente de verdade chega no ambiente, ele vai surtir efeito. Então vai ter apontadores. Jesus foi o principal. Onde chegava, alguém apontava. Por quê? Porque ele trazia justamente essa guerra, para depois da guerra entre os homens, ele mostrar a sua paz. E quando a paz reina nos corações, aí qualquer ambiente, ele é um ambiente de paz. Uma família que ela tem paz, os irmãos, eles não conseguem ter um dia triste. E por muitas vezes vem alguém de fora, que é o contrário, e traz o mal, implanta na família, e leva um filho para as drogas, leva um filho para a mentira, ou para a prostituição, e aí vai. Tem esse lado também. O mal, quando se chega perto do bem, se o bem não tiver realmente com a vida no altar, acaba caindo, e acaba trazendo para aquela família o mal. Mas Deus, a Lamacheia, Ele sempre quis que o povo tivesse só uma mesma fala e uma mesma língua. O que isso quer dizer? É que eu não precisaria estudar japonês para ir visitar o Japão, porque lá falaria português. Ou, num caso que eu tenho quase certeza, a Bíblia não diz, mas poderia ser o hebraico que Jesus falava, ou o aramaico. Seria a língua, né, mundial. Não estou afirmando isso, mas como a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, então nós entendemos que talvez no começo do mundo poderia ser essa língua. Não estou afirmando porque não está aqui, não é? Foi a língua usada para escrever a Bíblia, essas três línguas. Mas, queridos, a intenção de Deus era que a língua fosse uma mesma só mundial. Para isso Ele fez o homem, para não haver, sabe, como ninguém entender o outro. Então não teriam palavras novas.
a não ser que nós inventássemos alguma coisa, mas não precisaria. O que o povo fez? O povo saiu da terra que estava e eles foram para um vale. E o vale, você sabe que é uma terra entre dois montes. Então o vale é a parte de baixo. Por isso que nós temos o costume de você colocar, quando vê as antenas, eles colocam onde? No monte, para pegar mais sinais. Quanto mais alta é a antena, mais sinal ela vai pegar. Por isso que se coloca em montes as antenas. E aí, eles estavam na parte de baixo e eles disseram: peraí, a gente precisa fazer aqui uma cidade. Fizeram uma cidade lá no vale. E vale para nós, a gente entende que é lugar de provação, mas é no mundo espiritual. Sempre a gente fala assim: nossa, estamos passando pelo vale. É porque está vendo ali que realmente quem está na parte de baixo não consegue subir, que é monte do lado, monte do outro. Você está lá embaixo, ninguém consegue te ver. Quando você está no monte, na parte alta, qualquer pessoa te vê. Até um resgate, se alguém está perdido num vale, é mais difícil de encontrar. Mas se a pessoa consegue estar no monte, o helicóptero passa e vê de longe ele no monte. Não é assim? Por quê? Porque é o lugar que todos querem estar, sempre no monte. Mas aí, queridos, o povo observando aquela dificuldade, eles intentaram no coração construir uma torre. Só que a torre deles não era para ficar do tamanho do monte apenas. O coração do homem, depois do pecado de Eva, é um coração terrível. Por quê? Porque quando Deus desce para acabar com aquela loucura que não ia conseguir nunca subir uma torre até o céu. Quem é louco? Hoje o homem entende disso, mas querem de todo jeito ir para outros planetas. Querem ir para a Lua, já foram, né? Querem ir para Marte. Eles querem tentar. Deus falou assim: eu vou parar essa torre, porque tudo que está no coração deles, eles não vão parar de pensar em fazer aquilo que eles querem. Eles não vão parar. E essa torre vai ser uma que eles não vão querer parar. Vão ficar loucos aí construindo até cair, que ia cair uma hora. Não ia ter base para sustentar. Não existe uma base para sustentar uma torre dessa aí. Não tem como. E aí o que acontece? Deus entra. E a forma que Deus encontrou foi justamente mudar as línguas deles. Porque se Deus apenas destruísse a torre, o começo, eles iam tentar fazer outra coisa, que o homem é assim. O homem sem Deus, ele é assim. E aquele povo não tinha adoração a Deus, devido ao pecado. Era um povo que eles não conheciam essa palavra. Deus, vai deixar um pouquinho para depois essa questão. As pessoas não buscavam, então faziam o que estava no seu coração. Enganoso é o coração do homem. E quando eles começam a construir aquela torre, Deus ele desce, porque via que os homens não iam parar. E aí a forma que Deus encontrou, que até hoje é essa forma, o mundo inteiro tem línguas diferentes, a gente sabe disso. Então ele confundiu as línguas. E aquele que pediu tijolo para aquele que tinha ali o betume, não ia entender o que ele estava falando. Então, se eu não entendo o que você fala, e aí entra a mensagem aqui para você, para a tua vida. Se o esposo não entende a esposa no que ela está falando, é briga todo dia. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Não andarão. A confusão gerada por falta do entendimento de dois amigos gera um conflito na amizade. E pode ter certeza que não vai partir dos dois aquela guerra terrível, vai partir de um terceiro. Geralmente é um terceiro que está lá fora, que é o inimigo, que vai soprar no ouvido da esposa ou do esposo aquela questão da guerra, da contenda. Ou alguém usado pelo inimigo, ou alguma coisa que você vê, talvez num telefone, talvez numa televisão, como já foi falado aqui. Aquilo gera em você algo que vai trazer para você uma nova ideia, que não vai ser boa para o teu lar, e você acaba trazendo o mal para dentro da tua casa. Uma certa feita, alguém estava comprando um notebook lá na loja, e eu disse assim:
está de acordo com a esposa, aí precisa falar, porque às vezes você vai chegar em casa com uma bênção para vocês dois, mas talvez ela precisasse, sei lá, alguma coisa na tua casa está pior do que um notebook que pode esperar, e na tua casa precisava, sei lá, de um fogão, que é muito mais barato, e você ainda ia sobrar dinheiro. Vai fazer isso daí? Aí ele se tocou, ligou para a esposa, os dois entraram num acordo, e a bênção, aquela compra foi bênção para a vida deles, não foi maldição. Porque acontece isso, queridos, porque as formas que o mundo espiritual maligno tem para tirar a tua paz, para tirar a mesma língua que você fala com a tua esposa, com teus filhos, com teus vizinhos, isso influencia demais a vida cristã. Essa questão aqui de Deus, ele parou literalmente, por quê? Porque era loucura, mas no coração de Deus, a certeza é que ele sempre quer que haja uma mesma fala e uma mesma língua. Senão ele teria feito o mundo já diferente, uma parte do mundo falando inglês, outra japonês, outra ele já faria diferente. Não, ele fez, tá ali, ó, era toda a terra de uma mesma fala e de uma mesma língua há muitos anos, desde que criou Adão e Eva. Era a linguagem mundial, Uricalamacheia. E isso trouxe para aquele povo o que? Todo mundo entendia todo mundo, para o bem e para o mal. E como o pecado operava, entenderam para o mal. E quantos hoje não se juntam e não há confusão? Por que que o nome é crime organizado? Porque são organizados. Entendeu? Então no mundo do crime, tudo é daquele jeito que o traficante quer, que o bonzão quer, ou é ou morre. Por isso que fala que é organizado. Eles falam assim, vou tomar essa vila, e toma, porque não há confusão entre eles. O que faz confusão são mortos. Ou entra na linguagem deles, do crime, ou então são arrebentados. Por que que países como o país da Copa lá tem uma mesma língua lá? Por que que lá tem que fazer o que eles querem? Porque tem domínio. Viu o que fez na Copa lá? Não vai entrar o que aqui? Álcool, cerveja. Tiveram que devolver tudo que ia para lá, lembra? Não vendeu. A não ser que alguém tomou escondido lá, que eu não sei, que o povo faz tudo escondido, mas passou em tudo que era canal, falando, não vai ter isso. Por quê? Porque é a forma que eles encontram. Então alguns para o bem, outros para o mal. Só que Deus, irmãos, ele traz essa mensagem dessa manhã para dizer para você e para mim que ele não quer muitas línguas e muitas falas. Ele quer uma fala só e uma língua só. Ele quer que eu volte a antigamente. Aí é onde entra a questão, que ele vai entrar em ação no capítulo 12 de Gênesis. Quando acaba o capítulo 11 dessa questão, ele vai entrar no capítulo 12. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, ele vai novamente, através de um homem, Abraão, que não conhecia Deus, ele vai, a partir de Abraão, trazer novamente a oportunidade de que se haja uma só língua e uma só fala. É onde vai entrar a história do povo hebreu. Então o povo hebreu tem o hebraico, que é a sua língua. Entendeu? Então através de Abraão, Deus colocou no coração, eu vou trazer de volta essa mesma fala e essa mesma língua em uma nação que eu escolho para ser minha nação, o meu povo. Embora Deus sabendo que não aceitaria nenhum filho dele e que matariam Jesus, mas o amor dele é tão grande que ele, através de Jerusalém, através do judeu, através do povo de Deus, nós estamos aqui hoje. Ramacheia. E aí, queridos, essa mesma língua e essa mesma fala já não é mais dialetos ou linguagem normais, é a língua espiritual. É uma língua, não é que todo mundo vai falar o hebraico, não, mas é que todo mundo vai ter um espírito que tem só a língua dos anjos, que vai soprar sobre nós. E aqueles que não falam em mistério, não tem problema, porque o Espírito Santo habita nele também. Porque não é só falar em língua que está com Deus, não, mentira de quem inventou. Aquele que tem Deus, Alamaché, ele não precisa falar em língua estranha, é apenas um sinal. Tem pessoas que falam línguas estranhas, mas a vida está errada aí toda fora, está com traições, está com amante, está pregando heresia. E são mais os pentecostais que acontece isso, porque
Na igreja pula, roda, e em casa bate na mulher e faz o que não deve. Por quê? Porque não está ramacheia, usufruindo da mesma língua e da mesma fala que Deus quer que eu faça dessa forma. Então Deus levanta um homem e chama: olha, em ti serão benditas todas. Deus não falou que ia ser bendito só o Brasil em Abraão, ou só os Estados Unidos, ou só Jerusalém, não. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E sabe o que isso quer dizer? É que todas as nações da terra terão uma só língua para viver. E essa língua, irmão, ela é falada onde? Através, olha a língua aqui, mundial, para a tua vida. Essa língua aqui, mundial, ela é o teu difusor, ela é a tua bússola, ela é o teu caminho correto. Então nessa linguagem aqui da Bíblia, é o que eu tenho que falar, é o que eu tenho que praticar, é o que eu tenho que agir. É como o pastor falou, lá fora eu tenho que ser o que está na Bíblia. E tem uma frase que disseram outro dia, que eu guardei, que fala bem assim: quem lê essa Bíblia, irmão, se torna um sábio. Sabia? Um sábio em tudo que você imaginar do mundo. Uma pessoa culta na leitura da palavra, ela não fica envolvida nas coisas erradas do mundo. Quem lê se torna um sábio. Olha só, quem pratica essa palavra se torna um salvo. Quem lê é sábio, quem pratica já é um salvo, porque aquele, olha, que for batizado será salvo aquele que for batizado, que acreditar realmente. Se for batizado será salvo, mas aquele que não é, não quer nada com nada, não tem como, já está condenado. Mas para você ser sábio, leia a palavra de Deus. Às vezes nós comentamos assuntos que são rotineiros do mundo, que as pessoas pensam que a gente estava no meio. A nossa conduta num trabalho, quando alguém vai nos pedir uma opinião acerca de algo, a gente traz o melhor porque vem de Deus. A gente fala assim: não, dessa forma não está correto, porque nesse ponto aqui vai ter uma enganação com alguém. E mais cedo ou mais tarde, a verdade vai prevalecer. E você vai ser como aquele que enganou alguém. Então a minha conduta é: corta essa parte, põe a verdade, nem que perca cliente, mas põe a verdade. Porque lá na frente, os que Deus vai enviar vão suprir os que forem embora. Porque Deus está com comunhão com a sua palavra, não com a minha palavra. É com a palavra de Deus. Então, o que acontece? Deus levanta Abraão justamente para através dele começar. É o começo, irmão. Ali não é o final ainda, é o começo de uma nova história, para que Deus possa ter um povo que fale a mesma língua e a mesma fala, que é o que hoje em dia a igreja de Deus é a única no mundo que pode trazer esse versículo literalmente vivido em nossos dias. Aí onde entra a questão: cadê essa igreja? Aqui hoje eu tenho certeza que nós aqui estamos falando a mesma língua e a mesma fala. Sabe por quê? Porque eu estou falando dessa palavra aqui, ó, que é única. É a mesma língua e a mesma fala, está aqui. Mas por que hoje quantas igrejas não estão em comunhão uma com as outras? Já viu isso aí? Porque não é a mesma língua e não é a mesma fala. Homens estão inventando um novo evangelho, que Jesus deixou só um. Estão inventando outros tipos de evangelho que não está aqui induzido nessa palavra. E aí, às vezes você vê conflito entre irmãos de igrejas diferentes, e você vê briga de um defendendo o pastor e o outro defendendo o outro pastor. Aí você observa a cena e a Bíblia não está nisso, porque eu tenho que trazer o quê? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O que Paulo escreve, 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade está aqui, então eu vou ficar com a Bíblia. Eu vou ficar com o que ela diz para mim. Eu não preciso da tua opinião errada sobre o que você pensa ou o que eu penso. Eu preciso que nós dois olhemos para palavras, analisemos, e o que Jesus falou não é apenas ler, é examinar. Irmãos, se você for no médico
e eles apenas olhar a tua aparência, você sai de lá doente. O que ele vai fazer em você? Exame. E tem exame que dura dias, meses. Para quê? Para sair o resultado. Porque a coisa é séria. E saindo o resultado, ele vai tratar, vai falar assim: aqui é um começo de câncer, mas como está no começo, eu tenho um remédio correto para você fazer, para que a cura completa seja na tua vida. Médico aprendeu com a palavra, ele tem que examinar o paciente, porque se ele olhar, sai mais doente do que chegou. Então Jesus disse isso: olha, filhos, não é ler, não é como essas loucuras, assim, que tem os planos de leitura de Bíblia, sabe? Que tem, mas a pessoa, porque tem que ler um capítulo por dia, a pessoa lê com a rapidez para cumprir aquele dia. Eu tenho que cumprir. Aí pega um momento lá, ela vai aprender o que está lá. Não vai, irmãos. A Bíblia você lê, nem que eu mesmo nunca li a Bíblia inteira, li assim inteira, mas por parte, mas nunca, eu cheguei até Isaías, mas eu percebi que eu estava lendo como um livro qualquer. Aí Deus disse: filho, você pode ler a Bíblia 500 vezes, não vai guardar nada, porque ler, se perguntar para você o que eu fiz lá em Gênesis, você não vai lembrar. Você precisa estar lá observando. Não, irmãos, ninguém vai ter a palavra inteira na sua cabeça, mas ler a Bíblia, você pega aquele livro, medita o mês inteiro naquele livro, de preferência um livro histórico, para você conhecer. O Gênesis mesmo é um livro histórico maravilhoso. Você pega um evangelho e lê ele inteiro. Para quê? Para você guardar no teu coração a palavra da verdade, e não ficar tentando adivinhar, ou ler aqui, eu tenho que ler esse capítulo inteiro hoje. Aí quando acabar de ler, quando for no segundo versículo, não sabe mais o primeiro. Não é. Quando a gente fazia prova, o que a gente fazia? Lia e relia aquela lição 10 vezes. Eu aprendi que eu lia até o ponto ou até a vírgula, e parava, voltava e lia de novo. Quando eu vi, eu estava lendo a folha inteirinha sem olhar na minha lição. Aí tirava 10 em tudo. Por quê? Porque eu fazia a tal da decoração, né? Mas aqui é muito mais do que decorar, é aprender. Porque o livro a gente só decora depois. Aquele livrinho da carta que você tirou, você não sabe mais nada daquilo lá, mas você decorou inteiro para poder passar. Mas não sabe mais nada, não é assim? Isso é decorar. Mas não serviu? Não passou na prova? Serviu. O povo, a gente fica enroscado na baliza, né? Mas no livrinho a gente passa em tudo. Passa que passa bonito. Se fosse só o livrinho, eu estava bonito, né? Mas esquece o que aprendeu na escola. Agora, quem esquece andar de bicicleta? Não esquece mais, né? Por quê? Porque aprendeu, irmão, teve experiência, examinou, e até hoje, se for pegar a bicicletinha, vai andar. Então a palavra de Deus tem que estar no teu dia a dia. Leia, releia, mas examine, procure estudo, procure estudar, examinar, alamaxé, para que Deus te coloque nessa mesma língua e nessa mesma fala. Aí você não vai ter confusão. Se alguém está em confusão, se não quer ouvir o que a palavra diz, fala assim: então vocês dois ficam aí discutindo, que eu vou embora para um lugar que tem palavra, né? Um lugar que prega a palavra e que não engana ninguém. Aí a pessoa vai cair na real e vai trazer justamente. E Deus, naquele grande dia, não vai ter português, inglês, francês, espanhol, não. Vai ter um povo só, como disse ali, o rei está voltando. Vai ter um povo só, que lá na glória vai ter a mesma língua e a mesma fala. Então nessa manhã, o que Deus quer para mim e para a tua vida é que você entenda algo. Não é necessário que você passe por isso, se você tiver a palavra da verdade. Clamai mais, buscai mais, orai mais, e reconheça no teu coração o sacrifício maravilhoso que Cristo veio para assinar a sua língua real no meu coração. A palavra de Deus no meu coração, ela tem que ser única. Ela não pode, eu não posso cochear entre dois pensamentos. Eu tenho que estar atento àquilo que Deus está falando comigo. E a partir de então, quer andar comigo? Vai andar com a Bíblia. Não quer? Então eu não preciso de você. Até um dia que Deus toque no teu coração, e vou continuar orando por você, clamando por você, mas o tempo é seu com Deus. E assim Deus tem falado muitas vezes, e é o que nós temos que fazer, queridos: buscar cada vez mais, reclamar cada vez menos, e murmurar, tirar essa palavra do nosso vocabulário. Murmurar com Deus nunca. O louvor que ele cantou aqui, vocês não observaram, mas na letra está dizendo lá muito claro, né? Senhor, eu estou te pedindo, mas não estou te agradecendo.
Eu peço mais do que agradeço. Deus pode dar? Pode. Mas eu preciso estar na mesma língua que Ele está falando, e na mesma fala que Ele me ensinou em todo o tempo. Amém, meus amados? Quem entendeu, diga amém. Falei que seria breve porque porque tem a ceia ainda. Vamos cear ao Senhor?